Fala pessoas, tudo bem? Então, hoje nós vamos para a quinta e última parte do sistema cardiovascular e, consequentemente, a gente vai trabalhar só a questão comparada. Bom, a primeira menção que é importante fazer é que, aparentemente, o sistema de circulação e o sistema respiratório, eles coevoluíram, tá? E a gente pode classificar que o surgimento deles ocorreu no grupo dos anelídeos, tá? Representados principalmente pelos oligoquetos, né? Pelas minhocas. Bom, nesses animais a respiração é cutânea, como a gente vai ver em outro momento do curso, tá? Mas o sistema de circulação ele vai utilizar dois mecanismos aqui para eles. A própria circulação, a presença dos vasos, e também o líquido celomático. Você lembra que eu falei já que a importância do líquido celomático para esses caras na formação do sistema de sustentação do corpo através do esqueleto hidrostático, né, pela composição, né, e distribuição do líquido celomático, e também no sistema de locomoção, né, através da musculatura circular e longitudinal, que fazem com que o líquido seja empurrado para frente ou para trás do corpo e, consequentemente, facilita o deslocamento do animal. Bom, voltando efetivamente para a circulação, tá, você vai ter basicamente dois vasos principais. Tá? Um vaso dorsal superior e um vaso ventral inferior. Esses vasos eles vão se que são paralelos entre si, né? Eles vão ser comunicados perpendicularmente por duas características de vasos. A rede de capilares, que vai fazer o ambiente onde eu vou ter só o endotélio, onde eu vou ter a troca, tá? E os chamados arcos aórticos, tá? Que são como se fossem corações acessórios. Tá? Como que funciona isso? A porção do dorsal, o vaso dorsal do animal, ele vai funcionar como se fosse um coração. Tá? Então, na hora em que esse sangue que ele flui no sentido ventral, capilares, vaso dorsal, esse vaso dorsal ele tem musculatura lisa e essa musculatura ela vai contrair e vai empurrar o sangue ou hemolinfa, mais adequado, no sentido anterior, tá? Se for da região da cabeça, no sentido posterior, tá? Bom, na hora em que essa hemolinfa ela vai sendo empurrada, tá? Esse vaso dorsal funciona como coração principal e na hora em que alcança os arcos aórticos, que são os corações acessórios, em geral em número de 5, tá? Esses vão empurrar, né, bombeando essa hemolinfa para o vaso ventral, que vai funcionar como um vaso de distribuição, algo equivalente, por exemplo, à nossa artéria aorta. Tá? Parte dessa hemolinfa vai ser empurrada para a região da cabeça, pelo vaso ventral, mas a maior parte vai ser deslocada para a porção posterior do corpo. Esse sistema de circulação ele é um sistema de circulação fechado, uma vez que o líquido, né, a hemolinfa, ela vai passar apenas através dos vasos e dos corações acessórios do próprio coração. Tá? Os arcos aórticos, né, esses corações acessórios, eles auxiliam na manutenção da pressão arterial. Arterial é forçar, né, da pressão da hemolinfa no corpo do animal. Quando você compara os anelídeos com os artrópodes, né, principalmente representado pelos insetos, você vai ter uma forma de distribuição sanguínea um pouco diferenciada, hemolinfática, melhor dizendo. Por quê? Porque o sistema dos anelídeos é o sistema que a gente possui, que é aquele em que a circulação é fechada, em que o sangue ou a hemolinfa ela vai passar só através dos vasos sanguíneos ou do corações acessórios. No caso dos artrópodes, essa circulação ela é classificada como aberta. Por quê? Porque durante o desenvolvimento embrionário, a cavidade da blastocele, aquela cavidade embrionária formada logo no início, né, do desenvolvimento da blástula, ela é persistente. Então, enquanto nos animais de circulação fechada, a cavidade da blastocele ela desaparece,
Nos animais que têm circulação aberta, ela é persistente. Tá? Então isso faz com que, entre outras coisas, os vasos hemolinfáticos e o próprio coração, eles tenham cavidades abertas que permitem com que o líquido hemolinfático caiam na cavidade corporal. No ensino médio a gente aprende que essa cavidade é chamada de labirinto. Na realidade, o que você tem é a blastocele persistente, que é chamada hemocele. Tá? Então, como é que vai funcionar basicamente? Tá? Então, na região dorsal do corpo, eu vou ter o vaso principal, tá? Assim como a gente viu no caso dos animais anelídeos, tá? E esse vaso principal ele vai funcionar como um coração. Tá? Então, o líquido hemolinfático entra por vários poros bilaterais que eles apresentam e vão empurrando, bombeando no sentido posterior do corpo para o sentido anterior, em direção à cabeça, certo? Bom, aí o que acontece? Como essa hemolinfa ela é empurrada para frente, tá? Na hora em que chega na região da cabeça, tá? A cabeça, o vaso, ele tem a abertura e isso permite com que o líquido hemolinfático ele caia na cavidade do corpo, tá? Preenchendo a cabeça e todo o resto do corpo do animal, o tórax, o abdômen e tudo. Então, na hora em que o líquido ele sai do vaso e cai na cavidade e preenche toda a cavidade, o que seria equivalente à pressão arterial ou só a pressão hemolinfática, ela zera, certo? Então não tem pressão dentro dessa cavidade. Tá? Então, nesse sentido, alguns animais, como os que apresentam asas, lembra, as asas são dorsais, não são dos membros, eles vão apresentar projeções do vaso dorsal, que é o coração principal, que vão funcionar como corações acessórios. Tá? E aí aqui o sistema dentro da asa ele vai ser um sistema fechado. Tá? A hemolinfa ela flui, sendo bombeada na ida e volta através do próprio vaso. Tá? Então, dentro desses animais o sistema ele é aberto. Tá? Então, muitos invertebrados eles têm esse sistema de circulação aberta. Tá? Então, simplificando, no sistema fechado, o sangue ou a hemolinfa, ela entra pelo coração, tá? Do coração é bombeada para vasos, dos vasos vão para o sistema de distribuição através da rede lá dos capilares e tudo mais, e aí volta por vasos principais para o coração e fecha o circuito fechado. No circuito aberto, não. O sangue ou a hemolinfa, ela entra por septos, por cavidades dos vasos, conduz ao coração, o coração distribui por vasos esses que são septados, e aí, consequentemente, essa hemolinfa cai numa cavidade, e dessa cavidade preenche o corpo inteiro e volta para o coração, e aí faz o sistema de distribuição. Bom, efetivamente nos vertebrados, onde você tem uma complexidade maior do sistema vascular e de uma relação muito forte com o sistema respiratório, a gente vai ter uma classificação que é a classificação entre circulação simples e circulação dupla. Tá? Em animais vertebrados, a circulação nunca vai ser aberta. Tá? A circulação preferencialmente vai ser fechada, só passa pelos vasos sanguíneos e coração. Bom, a classificação de circulação simples ou circulação dupla, ela é baseada na quantidade, na circulação do sangue pelo coração. Quantas vezes aquele sangue precisa passar pelo coração para dar uma volta completa pelo sistema circulatório? Nos animais que têm circulação simples, o sangue entra pelo coração, sai do coração, passa pelos vasos e volta para o coração para fechar o circuito inteiro. Então é uma circulação simples. Na circulação dupla, o sangue entra pelo coração a primeira vez, vai sair por vasos que vão até
os pulmões. Dos pulmões ocorre lá a troca gasosa, né, sangue venoso por arterial, volta para o coração pela segunda vez para que esse sangue seja distribuído pelo corpo e volte para o coração para fechar o circuito. Ou seja, animais que têm circulação simples são animais que vão fazer respiração branquial, certo? Peixes preferencialmente. Tá? E animais que vão ter circulação dupla vão ser animais que vão ter respiração pulmonar. Certo? Na primeira passagem, o sangue passa pelos pulmões, na segunda passagem, o sangue é distribuído para o corpo. Tá? Então vamos analisar os grupos. Tá? Quando a gente fala em peixes em geral, o coração ele vai ser dividido em duas cavidades apenas. Tá? O coração tem um átrio e um ventrículo. Tá? Um átrio é por onde o sangue entra, um ventrículo é por onde o sangue vai sair. Tá? Então, como é que funciona? O coração de peixes ele só recebe o que a gente vai chamar de sangue venoso, que é aquele sangue rico em dióxido de carbono. Tá? Então, como é que vai funcionar? O sangue vem pelo corpo, tá? Entra pelo único átrio, através do que seria equivalente às veias cavas, tá? Mas é chamado de veias cardinais, tem a anterior ao coração e posterior, né? Não é que nem no nosso caso, que é superior e inferior, porque nós somos eretos, né? Bípedes, eles são animais horizontalizados ao corpo. Então, esse sangue, ele ele chega pelas veias cardinais, tá? E eu vou ter um sistema, né, que não está no esquema aqui, que é o chamado seio venoso. Tá? O seio venoso, ele, grosseiramente falando, ele amortece a entrada de sangue venoso no átrio, né? Ele suaviza o acesso, tá? Reduzindo o impacto, a pressão e tudo mais. Então esse sangue ele vai entrar pelo átrio único, do átrio vai para o ventrículo único, e do ventrículo vai ser ejetado pela chamada artéria branquial. Tá? Como o próprio nome diz, o sangue venoso da artéria branquial vai ser conduzido às brânquias. Chega nas brânquias, eu tenho a hematose. Perco dióxido de carbono, ganho oxigênio, faço a troca, o sangue deixa de ser venoso, passa a ser um sangue arterial. Então, esse sangue arterial vai ser liberado pelo sistema da aorta, e a artéria aorta dorsal ela vai espalhar o sangue para a porção anterior e posterior do corpo. Tá? E aí a rede de capilares vai fazer a troca, vai fazer a hematose. Então, eu forneço oxigênio, recebo gás carbônico, o sangue deixa de ser venoso, volta a ser arterial e pelas veias cardinais volta para o coração. Ou seja, passou uma vez só pelo sistema todo. Perceba que na hora em que o coração bombeia pela artéria branquial para que esse sangue alcance os pulmões, perceba que a pressão ela tem que chegar aqui no sistema branquial e daqui essa pressão ela tem que ser mantida, conservada para que a aorta possa fazer a distribuição. Daí a importância das artérias elas serem vasos reguladores de pressão. Quando você vai para os anfíbios eles vão ser os primeiros animais a iniciarem uma transição do meio aquático para o meio terrestre, entre os vertebrados, não é isso? Só que não lá com muito sucesso, né? Porque a fase embrionária e a fase larvar, elas são muito dependentes da água, porque são animais ainda com respiração branquial. E na hora em que você vai para a respiração, você desenvolve, né, por metamorfose na forma adulta, esse animal ele vai regredir as brânquias e vai desenvolver os pulmões, né, que são bem grandes, né, bem desenvolvidos, mas por um problema cardíaco do desenvolvimento dos animais, eles ainda vão ter uma compensação respiratória na respiração cutânea. Eu falo mais sobre isso quando a gente estiver discutindo o respiratório. Então, olha só, o coração desses animais vai ser um coração que já vai ter dois átrios, um átrio direito e um átrio esquerdo. Igual no nosso caso, tecnicamente no átrio direito entra o sangue vindo do corpo, tá? E no átrio esquerdo entra o sangue vindo dos pulmões.
tá? Só que qual é a questão? A questão é que esses caras aqui, eles só têm um ventrículo. Lembra, o ventrículo é aquele cara que ejeta o sangue para fora do coração. Então, na hora em que eu ejeto o sangue para fora do coração, no um ventrículo só, o sangue que vem do corpo, que tecnicamente é um sangue venoso, e o sangue que vem dos pulmões, que tecnicamente é um sangue arterial, se mistura na cavidade ventricular durante o enchimento do ventrículo, né, na diástole ventricular, e essa mistura faz com que na hora que ocorra a sístole, que ele ejete o sangue para fora, ele saia por um circuito único. E na hora em que sai, ele vai misturar sangue venoso com sangue arterial dentro do próprio coração. E isso é uma desvantagem adaptativa, certo? E, consequentemente, a respiração cutânea ela acaba colaborando para corrigir e compensar essa falha, tá? Bom, na hora em que o sangue ele está sendo ejetado do ventrículo, tá, para a artéria de saída, essa artéria de saída ela vai ter o ramo da carótida e o ramo dos troncos arteriais. O ramo dos troncos arteriais, tecnicamente, vai levar aos pulmões, certo? O ramo dos troncos arteriais vai levar para a porção sistêmica posterior do corpo, inferior, posterior, e o do ramo da artéria carótida vai levar para a porção superior, cabeça do animal. O ramo da artéria pulmocutânea vai levar aos pulmões e à pele para que haja a respiração cutânea e a respiração pulmonar. Tá? Para minimizar e reduzir essa mistura, tá? Na saída dessa artéria que vai ramificar na porção de distribuição sistêmica e pulmocutânea, você tem a chamada válvula espiral. Tá? Essa válvula espiral, ela meio que reduz na região da saída do cone arterial a mistura de sangue e o direcionamento do que tem que ir para o sistema, para a distribuição sistêmica e o que tem que ir para troca gasosa nos pulmões e na pele, certo? Só que ele não é lá muito eficiente porque o sangue em si ele vai acabar misturando no próprio ventrículo, que é a cavidade maior do coração dos caras, tá? Então como é que vai funcionar? Em tese, tá? O sangue entra no coração do lado direito, tá? Pela veia cava posterior, e o que seria equivalente à veia cava superior, a gente chama aqui de veia jugular, tá? Então, tecnicamente, entra o sangue venoso pelo coração no átrio direito, certo? Desse átrio direito, esse sangue venoso vai para um ventrículo, tá? Tecnicamente, de novo, esse sangue venoso no ventrículo vai ser bombeado pelo cone arterial e separado pela válvula espiral para ir para os pulmões e para a pele. Lá ocorre a hematose, deixa de ser venoso, passa a ser arterial, e as veias conduzem através dos pulmões de volta para o coração pelo átrio esquerdo, e as veias pulmocutâneas, cutâneas, vão levar de volta para o coração, só que para o lado direito, para fazer uma compensação. Tá? Esse sangue ele é jogado no ventrículo e, de novo, tecnicamente, através do sistema de artérias sistêmicas, vai distribuir esse sangue para o corpo inteiro. Tá? No corpo inteiro, eu perco oxigênio para os tecidos, recebo dióxido de carbono e volto para o coração do lado direito. E aí vou fazendo a distribuição. O problema principal está nessa mistura de sangue que ocorre aqui dentro de um ventrículo, mas o estrago ele é minimizado pela respiração cutânea, né, que ocorre lá na pele do indivíduo, e consequentemente essa respiração cutânea de compensação, ela, ao invés de levar o sangue de volta para o coração para o lado esquerdo, ele leva para o lado direito junto, certo? Justamente para reduzir a intensidade
da mistura de sangue ventricular. Os répteis, eles vão ser os primeiros vertebrados a terem sucesso adaptativo de sobrevivência no ambiente terrestre, né, com reduzida dependência da água, tá? E eles vão ser divididos em duas categorias para nossa análise. Tá? A primeira vão ser os répteis, onde você exclui os crocodilos, tá? Então entram os lacertílios, né, que são os lagartos, os esquamatos, que são as serpentes, e os quelônios, que são os cágados, as tartarugas e por aí vai indo. Tá? E depois a gente vai falar dos crocodilianos, que são aqueles que são os mais evoluidinhos, né? Bom, os répteis não crocodilianos, eles já têm uma adaptação de compensação que reduz o estrago do que a gente viu agora há pouco nos anfíbios. Por quê? Porque eles vão ter dois átrios, né? Vão continuar tendo um ventrículo só, mas o ventrículo ele já tem um septo, que é o chamado septo interventricular, que vai representar uma tentativa de parede que reduz a mistura de sangue que vem do átrio esquerdo com o átrio direito no ventrículo, certo? Ou seja, a mistura de sangue, né, a compensação por ter um ventrículo só é feita aqui pela presença desse septo interventricular, certo? O septo, ele não é uma parede, tá? Porque ele é parcial, ele não fecha a cavidade como um todo. E lembra, esses animais, eles são bem adaptados à sobrevivência no meio terrestre, tá? De tal forma com que eles não podem ter respiração cutânea, tá? Porque na respiração cutânea você tem que ter, entre outras coisas, uma pele bastante úmida, né, e fina, tá, para que haja umidade e troca gasosa. Aqui não é possível isso. Tá? Então, entendendo como é que vai funcionar, tá? Você vai ter o sangue vindo do corpo através da circulação sistêmica via, de novo, veia cava posterior e veia jugular, que vai levar o sangue ao átrio direito. Sangue venoso no átrio direito joga no ventrículo único. O septo interventricular, ele diminui o risco de de mistura de sangue. Tá? E agora, esse septo único ele vai ter dois pontos de saída. O primeiro ponto de saída são as artérias pulmonares, que vão levar o sangue até os pulmões, aonde vai ocorrer a hematose. O sangue agora arterial volta via veias pulmonares para o átrio esquerdo, e desse átrio esquerdo cai de novo no único ventrículo. Só que nesse único ventrículo, devido ao septo e à saída, na hora em que esse sangue vai sair, ele vai sair pelo arco sistêmico direito e esquerdo. Certo? Não vai sair por um acesso único como o cone que a gente viu no grupo dos anfíbios. Tá? Então, consequentemente, esse sangue aqui ele vai ser distribuído via a aorta dorsal para todas as partes do corpo e, consequentemente, você vai ter hematose, perda de sangue arterial, ganho de sangue venoso e retorno para o coração, para o lado direito. Existe mistura de sangue no ventrículo? Existe. Mas proporcionalmente é uma quantidade muito menor do que o que ocorre em anfíbios. E o último grupo dos répteis é o grupo dos répteis crocodilianos. Nos répteis crocodilianos, você tem o primeiro grupo de animais em que o coração tem 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos. Certo? Por quê? Porque enquanto nos grupos anteriores você tem um septo, que é o chamado septo interventricular, o septo de Sabatier, aqui o septo ele migrou completamente no desenvolvimento embrionário e ele separa totalmente o ventrículo em 2 unidades, certo? Isso. Aí você fala, então beleza, então se eu tenho um coração com 2 ventrículos, não vai ocorrer mistura de sangue. É quase isso. Bom, aí o que tem? O sangue, tecnicamente venoso, ele entra
pelo lado direito do coração, tá? Vai entrar pelo átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito sai do coração pela artéria pulmonar, na artéria pulmonar faz hematose, deixa de ser venoso, passa a ser arterial, volta pelas veias pulmonares para dentro do coração. Lado esquerdo, átrio esquerdo. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sai o sangue, tá? Pelo arco sistêmico. E aí distribui esse sangue bonitinho lá, e eu forneço sangue arterial para o corpo, retorna como sangue venoso pelas veias e fecha o circuito, certo? Certo. Só que se você prestar atenção aqui na imagem, você vai perceber que existe uma plaquinha, tá? Nesse esquema. Essa placa, ela mostra que existe uma junção, tá? Entre a saída da artéria pulmonar e o arco sistêmico de saída ventricular, ou seja, a parede do vaso da artéria que sai do ventrículo direito e a parede do vaso do ventrículo esquerdo tem uma comunicação. Essa comunicação é feita por um buraco, por uma abertura, um forame, né, que é um poro anatômico. Esse forame é o forame de Pannisa. Ou seja, lembra-se, o sangue está saindo do ventrículo, ele está saindo com pressão. Na hora que esse sangue sai com pressão, ele vai ser ejetado pelos ventrículos, que batem ao mesmo tempo, e na hora em que eles saem, existe a possibilidade de parte do sangue do ventrículo direito passar pelo ramo da artéria esquerda, e a mesma coisa, tá? Do ventrículo à esquerda passar pelo ramo à direita. Então, essas misturas sanguíneas fazem com que você tenha uma mistura de sangue na saída do coração, tá? Por causa do forame de Pannisa. Obviamente, essa estrutura ela é menos ineficaz do que o septo interventricular, que a gente viu dos répteis não crocodilianos, e muito menos ineficaz do que no caso de anfíbios, que só tem um ventrículo, não tem septo, não tem nada. Já no grupo das aves e dos mamíferos, o sistema ele é plenamente completo, tá? Ou seja, não há mistura de sangue venoso e sangue arterial dentro do coração. Por quê? Porque um lado é exclusivamente para encaminhar para os pulmões e o outro lado é exclusivamente voltado para a distribuição sistêmica. Não tem, não tem forame, não tem septo parcial, não tem nada. As paredes elas são plenamente fechadas, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, de novo, o sangue vem pelo lado direito do coração através da distribuição sistêmica, então vem esse sangue venoso, tá? Entra pelo coração no átrio direito, do átrio vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito esse sangue venoso sai pelas artérias pulmonares e vai para os pulmões. Nos pulmões, hematose, deixa de ser venoso, passa a ser arterial. O sangue arterial sai pelas veias pulmonares e entra pelo coração do lado esquerdo. Entrou no átrio esquerdo, ventrículo direito, e é ejetado pela artéria aorta, né, pelo sistema que vai distribuir para o corpo inteiro. Distribuiu para o corpo inteiro, forneceu oxigênio, recebeu dióxido de carbono. Deixou de ser arterial, voltou a ser venoso. Volta para o coração pelo átrio direito, do átrio direito para o ventrículo e vai para os pulmões. Ou seja, o lado direito do coração ele é exclusivamente voltado para a passagem de sangue venoso, destino exclusivo, pulmões. Enquanto que o lado esquerdo, ele é exclusivamente voltado para a circulação sistêmica, que é o quê? Receber aquele sangue arterial para distribuir para o corpo todo. Tá bom? Bom, então, essas são as nossas considerações e discussões sobre o sistema cardiovascular, tá? Circulatório. E por hoje ficamos por aqui, tá? Então, tem dúvida, comentário? Fica à vontade, tá? Nos vemos nas próximas aulas. Um abraço e até lá.